Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e me diz aí, os dividendos dos seus fundos imobiliários aí desse mês já caíram na sua conta? É muito bom ter essa renda mensal caindo sempre, né? E mais ou menos nessa época aqui, próximo do dia 16, a maioria dos fundos imobiliários pagam os dividendos. Olha que legal, vou até compartilhar essa notícia aí na tela, ó. 47 fundos imobiliários do IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários, pagam no dia 16. E olha que bacana também esse mapa aqui, eu nunca tinha visto, achei bem legal. Depois você pode pausar um pouco o vídeo aí para você ver isso aqui, ó. O mapa com a data até o dia que você deve comprar esse fundo imobiliário para receber o dividendo no mês seguinte, entendeu? Então eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de fundos imobiliários no vídeo de hoje que pagam mais que 1% ao mês. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse aqui, ó, o HGCR11, que ele, então, tem a data com, ou seja, a última data, o último dia para você comprar e receber os dividendos do mês seguinte, é o último dia útil do mês, tá bom? Então, lá por volta do dia 30 de cada mês, se você comprar cotas desse fundo, você recebe esse dividendo no mês seguinte na sua conta. E como eu te mostrei, a maioria aí gosta de pagar próximo do dia 15, do dia 16 de todos os meses. Então você pode pausar aí o vídeo e dar uma olhada, tá? Porque é interessante se você sabe qual é a data que você deve comprar um fundo para receber no mês seguinte, beleza? Então a gente tem agora um cenário com os fundos imobiliários, eu costumo brincar, que é praticamente um investimento à prova de crise, né? Porque tem muita volatilidade, muito debate, muita discussão no Brasil e os fundos imobiliários pagando ali religiosamente todos os meses os seus dividendos. E obviamente a gente tem duas classes de ativos principais ali, os fundos de tijolos e os fundos de papéis. E qual é o tipo de fundo imobiliário que paga mais dividendos? São os fundos de papéis. E na minha opinião, continuará pagando, tá? O Brasil é o país do pós-fixado. Se acontecer qualquer coisa, qualquer surpresa que venha acontecer no Brasil, na minha opinião, é inflação alta e taxa Selic alta. Então os fundos de papéis vão surfar muito bem esse cenário. Óbvio que uma diversificação na carteira é interessante, mas a maior parte do meu dinheiro investido em fundos imobiliários são em papéis. E os fundos que eu vou listar aqui como exemplo para vocês hoje, que estão pagando mais que 1% ao mês, são fundos de papéis. Então, independente da crise no Brasil, política, mundo, os fundos imobiliários continuam sendo uma boa alternativa de investimentos. Então, vamos agora para a tela aqui do meu computador que eu vou te mostrar essas 4 opções de fundos imobiliários para ganhar mais que 1% ao mês. Então, galera, eu fiz uma lista aqui, eu fiz um ranking, tá? Através desse site aqui que eu gosto bastante, que ele se chama Investidor 10. E por que eu peguei essa aqui, ó? Que são os maiores valores patrimoniais. Na minha opinião, quando a gente lista os fundos imobiliários por maior valor patrimonial, automaticamente a gente está pegando ali uma seleção de alguns ativos que são um pouco mais seguros. Por quê? Se ele é tão grande assim, o valor patrimonial dele é tão grande, quer dizer que ele tem muitos ativos imobiliários dentro dele, né? Se for um fundo de tijolo, vai acabar sendo uma grande quantidade de imóveis mesmo, prédios, lajes, galpões, etc. Se for fundo de papel, tem vários CRIs ali dentro, né? Que tem também uma grande diversificação. Então, o próprio valor patrimonial, eu já acho um filtro bastante interessante, tá? Por essa questão da quantidade desses imóveis e também a gente vai acabar tendo que ter uma gestão mais competente. Ninguém consegue ter um fundo com um valor patrimonial tão grande se não for uma gestão competente, né? Porque você sabe que um fundo imobiliário ele só cresce quando ele faz novas emissões de cotas, né? Porque aí vai aumentando o valor patrimonial dele. E uma gestão só consegue aumentar, né, o seu valor patrimonial ali, fazer novas emissões, se for competente, porque senão os próprios cotistas não vão aderir, né, a essa nova emissão, essa subscrição, e aí o fundo não cresce. Então já começa a dar alguns indícios de uma certa saúde desse fundo imobiliário. É óbvio que a gente nunca vai analisar apenas uma métrica para colocar o nosso dinheiro, para fazer nosso dinheiro render, mas eu gosto de fazer o primeiro filtro pelo valor patrimonial, beleza? Então você pode ver que aqui no site do Investidor 10, por exemplo, se você clicar em FIIs, ali em cima tem vários rankings. Então tem maiores dividendos, ali maiores ou menores preço sobre valor patrimonial. Eu gosto desse aqui, tá? Porque vai ser o começo da nossa análise. Então,
Qual que é o fundo imobiliário que tem maior patrimônio líquido aqui da Bolsa Brasileira? Ó, 4,74 bilhões. É o KNCR11, tá? Que é um fundo de papel, então o maior fundo de papel que a gente tem aqui na Bolsa, pagando super bem, tá? 10,70 de dividend yield, se a gente puxar 12 meses para trás, uma valorização também em 12 meses impressionante, né? 14,59%, não é tão comum, né? A gente vê um fundo de papel valorizando tanto, é mais comum a gente ver ele pagando bons dividendos. Então você pode estar me perguntando, pô, Ricardo, mas ele está pagando 10,7, né, de dividend yield, de dividendo em um ano. Como que então ele está pagando 1% ao mês? Tá? Então esse é o ponto, porque ele puxa 12 meses para trás. Tanto que se a gente pegar só o dividendo do último mês, eu vou clicar aqui, vamos fazer uma análise rápida aqui do fundo. Então 10,7 o dividend yield dos 12 meses, ó a cotação, que bonito, né? Esse gráfico crescendo bastante. Mas eu vou descer aqui direto para a parte do dividend yield. Então aqui, ó, no mês de outubro de 2022 ele pagou 1,08%. No mês 9, 1,17%. No mês 8, 1,26%. E por que que esse fundo imobiliário aqui está pagando tanto dividendo assim? Porque a maioria dos contratos desse fundo são atrelados à taxa Selic. E a gente sabe que a taxa Selic está super alta, né? Está ali na casa do 13,75%. E provavelmente, tá? Provavelmente vai continuar 2023 inteiro nessa casa dos 13% e depois vai começar a cair. Pode ser que aconteça alguma surpresa e nem caia no final de 2023. Então, investimentos pensando em taxa Selic são muito interessantes nesse momento. E a gente tem um fundo imobiliário super seguro, com um valor patrimonial muito grande, com uma gestão competente, que paga já justamente acima dessa taxa Selic, porque são os contratos que ele tem aqui, tá bom? Então, a gente tem que olhar também o passado, mas uma estimativa para o futuro. Então, o primeiro exemplo de fundo imobiliário que paga mais que 1% ao mês, que na minha opinião deve continuar pagando aí por um bom período, é o KNCR11, tá? Mas faço essa ressalva mais uma vez. Essa valorização dos últimos 12 meses foi super alta aqui, ó, 14,59%. Não acredito que isso vá continuar. E se a gente tiver qualquer surpresa, como taxa Selic caindo, essa cotação deve cair também, tá bom? Embora eu não ache que seja esse cenário, pelo menos para 1 ou 2 anos, ok? Agora, continuando a nossa lista aqui, a gente vai passar direto aqui ó, no KNRI, no HGLG, não estão pagando 1% ao mês, né? Por quê? Um fundo de tijolo, que são esses dois exemplos aqui, eles tendem mais a valorizar e não pagar 1% ao mês. Embora pagar 6%, 9% não é de se jogar fora, né? E se a gente olhar a valorização nos últimos 12 meses, também está bonito de ver. Mas a gente está listando aqui fundos que pagam mais que 1% ao mês. Então vamos continuar, tá? Ó, o IRDM11, por exemplo, que é o próximo dessa lista, está com dividend yield de 12,67. Mas eu vou até clicar nele aqui porque não deve continuar pagando tudo isso, tá? Vou até descer ali na parte de dividendos mais uma vez. Ó, e no último mês ele pagou 0,79, 0,82, por quê? Por causa da inflação que caiu, né? Então pode ser que ele volte a pagar, tá bom? Nesse momento ele não está pagando. Então se você gosta desse fundo imobiliário aqui, o IRDM11, me dá a sua opinião sobre ele aqui nos comentários, tá? Não tenho acompanhado tanto ele assim ultimamente, então me dê a sua opinião aqui e eu continuo com a nossa lista, tá? Um outro fundo que também está com 12,71% aí é o CPTS11, mas ele igualzinho ao IRDM, não está pagando tanto nos últimos meses. E está ficando até certo ponto barato, né? 0,96 de preço sobre o valor patrimonial, na minha opinião, é melhor do que comprar um IRDM11, por exemplo, que está com 1,04, né? Lembrando que o valor justo é sempre próximo de 1, principalmente nos fundos de papéis. E o segundo fundo aqui da nossa lista que está pagando mais que 1% ao mês é o HCTR11, tá? Com um dividend yield aí de 14,96% nos últimos 12 meses. Vou clicar aqui, descer lá no dividend yield mensal, ó, 1,07% no último mês. E agora a gente faz uma diferença bem grande desse fundo aqui para o primeiro da nossa lista. O HCTR11, ele é um fundo mais arriscado, tá? Por quê? Ele é conhecido como High Yield. Esse fundo imobiliário que ele tem essa característica de ter contratos high yield, o que significa? Que eles são um pouquinho mais arriscados, que a empresa que emite esses CRIs, que faz a garantia desses ativos imobiliários,
tem um pouco menos de nome no mercado financeiro, né, no mercado de crédito, então ele acaba sendo um fundo um pouco mais arriscado. O KNCR, por outro lado, é o fundo que é o mais seguro que a gente tem na bolsa, praticamente. Os contratos deles são high grade, né? Que então essa é a diferença, o high yield e o high grade. Então, o segundo fundo da nossa lista, bem mais arriscado que o primeiro, mas sim pagando mais que 1% ao mês. Continuando a nossa lista aqui, a gente vai ter o MXRF11, tá? Com 11,24% nos últimos 12 meses, embora eu esteja arredondando um pouco aqui, né? Vou clicar para a gente ver. Olha que valorização interessante, nos últimos 12 meses, 15,59. Quem comprou aí tá bem feliz. E por que eu estou arredondando? Ó, porque se a gente for pegar só o último mês, aí foi 0,97, tá? Por cento. Não foi 1% ao mês, mas quase. Se a gente pegar 2, 3 meses para trás, estava pagando sim. Então é um fundo que deve continuar pagando bem aí se a taxa Selic continuar alta, inflação continuar alta, esse fundo aqui não deve sofrer tantas quedas, tá? E para finalizar a nossa lista aqui, como eu já dei o spoiler lá no começo, é o HGCR11, também um fundo high grade, né, que tem aquela melhor classificação de risco, tá? Quanto que ele está pagando então no último mês? Vou descer aqui, 1,16%. Olha que interessante, hein? Uma remuneração bem contínua, bem interessante aí. E se a gente pegar um período de 5 anos, a gente vê que em alguns momentos é mais alto, alguns momentos é mais baixo, depende muito do cenário econômico do país também. Então, se a taxa Selic e a inflação continuarem aí altas, os fundos de papéis vão continuar pagando bem e provavelmente esse 1% ao mês aí não será tão difícil de conseguir, tá? Lembrando que a diversificação dos investimentos é sempre importante. Não podemos esquecer os fundos de tijolos também, porque eles têm um dividendo médio ali entre 6% e 8%, que é interessante, mas o potencial de valorização. Os fundos de papéis aqui, eles acabam já entregando essa inflação, essa Selic mês a mês, por isso o dividendo é mais alto, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.